Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luana, esse é o canal Brasileiro no Egito e hoje eu estou aqui para contar para vocês a segunda parte daquele vídeo do porquê eu resolvi mudar para o Egito, que é como foi que eu conheci o Ahmed, como foi que eu conheci meu noivo egípcio, como que esse relacionamento começou e como chegamos até aqui onde estamos agora. Se você não assistiu a primeira parte do vídeo, que é onde eu conto a história de como foi que eu decidi ir pro Egito, por que eu escolhi o Egito pela primeira vez, então eu vou deixar o link aqui nos cards, você pode assistir. Mas eu indico que você assista esse aqui primeiro, depois assistir aquele lá, pra não ficar uma bagunça aí na sua cabeça. Bom, como todo mundo sabe, eu contei no primeiro vídeo, quando eu fechei o meu intercâmbio, inclusive eu já falei em vários vídeos aqui do canal, como foi, com que ONG foi, quanto custou, real por real, e tá em outros vídeos que eu vou botar aqui no final também, quando acabar esse vídeo eu vou colocar na tela para vocês assistirem. Na hora que eu fechei o intercâmbio, entrou em contato comigo uma pessoa responsável, tipo um representante da ONG no Egito, porque a ONG tinha um representante no Brasil e um representante no Egito. E esse representante, ele me passou várias informações, tipo, como que ia ser meu trabalho, o que eu ia fazer, quanto que eu tinha que levar de dinheiro. Ele me deu várias dicas, assim, várias dicas. E a gente acabou conversando muito, porque ele me dava essas dicas. E ao mesmo tempo eu aproveitava pra aprender um pouquinho de inglês, porque eu não falava, tipo, eu falava muito pouco. Falava muito pouco mesmo, tinha muito pouco vocabulário. E eu tava super insegura em relação ao inglês. Guarda essa informação. Depois de um certo tempo, né, passou umas semanas, aí entrou em contato comigo uma segunda pessoa do Egito. Era uma pessoa responsável por finanças, era uma garota. E ela ficava perguntando tudo relacionado a dinheiro, me avisando, tem esse FII pra pagar, tem a taxa não sei do que, né? Ela ficava me dando esses feedbacks aí em relação à grana. E depois de mais umas semanas, veio uma terceira pessoa que entrou em contato comigo, falando que era meu project manager, ou seja, meu gerente de projeto, era a pessoa responsável pelo meu trampo. Quando eu chegasse lá, ele tinha que me levar na empresa, tinha que apresentar meu chefe, ele era responsável por saber se a empresa, o contrato entre a empresa e a ONG estava tudo certo, o que eu ia fazer, se eu ia ter salário ou não. Ele era a pessoa que mandava nessa questão do meu trabalho. Ele era a ponte entre eu e a empresa que eu ia trabalhar. Ele meio que me ambientou ali, porque eu não sabia muita coisa, né? Não sabia muitos detalhes. Eu sabia como que era a descrição do projeto, mas não sabia em qual empresa que era, não sabia quem ia ser o meu chefe. E ele foi me dando essas informações. Depois de certo tempo, né? Eu já tava cansada de toda semana aparecer um contato novo, de aparecer lá no meu celular, no WhatsApp, puf, o número lá com o código mais 20, né? Que é o código do Egito. Eu já sabia que ia ser alguém novo falando que era gerente de alguma coisa. Eu já tava cansada disso. Até que o meu gerente desapareceu. E eu pensei, poxa, alguma coisa de errado tá acontecendo, alguma coisa aconteceu com ele. E na realidade, ele foi demitido, ele saiu, foi expulso da ONG e veio um outro númerozinho lá, puf, no meu WhatsApp. Oi, tudo bem? O meu nome é Ahmed e eu sou o seu novo gerente de projeto. Na hora eu fiquei, putz, não acredito. Trocaram meu gerente, eu já tava tão acostumada a conversar com ele, dava pra entender o inglês dele, né? E colocaram um cara novo, trocaram de novo, que saco. E aí eu, tudo bem, e aí, como é que tá? Aí ele comentou que ele era professor de inglês, se eu precisasse de alguma coisa, ele era o meu gerente e ele ia ser responsável pelo meu trabalho, ele se apresentou e tudo mais. Ele, na verdade, estava terminando a faculdade de inglês para dar aula. Aí na hora eu pensei, putz, professor de inglês, legal, porque eu tô precisando melhorar meu inglês antes de ir. E aprendendo o sotaque deles vai ser melhor, porque eu vou conseguir me lidar com as pessoas lá melhor, no meu trabalho e tudo mais, que eu tava, tipo, com muito medo mesmo de dar errado a questão do trabalho. Por conta de eu não conseguir entender as pessoas, eu ainda tava, tipo, com muito medo mesmo do meu inglês. Eu não sabia se meu inglês era suficiente. E aí, ele começou a me ajudar a desenvolver o inglês. Aí vão pensar, já tava com intenções, não sei o quê. Não tinha nada a ver, não tinha nenhuma intenção, zero intenção. Ele me ajudava não só a mim, mas outras pessoas, garotos e garotas de outros projetos que ele era responsável. Não tinha nenhuma intenção, segunda intenção, assim, me ajudar. Como ele era meu gerente, ele era super responsável por mim enquanto eu estivesse no Egito. E a gente ficou conversando por muitos meses, porque ele foi meu gerente, depois outra pessoa entrou no lugar dele, de novo. Mas mesmo assim a gente continuou conversando, porque eu já comecei a ver uma melhora muito grande no meu inglês. Só de mandar mensagem, mandar áudio, de ouvir, entendeu? De conseguir falar, porque ele me deixava à vontade pra eu conseguir falar.
E a gente acabava conversando, tipo, de tudo. Tudo mesmo. Em relação ao projeto, em relação à viagem, em relação a meu trabalho que eu tinha no Brasil, em relação à minha faculdade, a relação à faculdade dele. A gente falava de tudo. A gente acabou virando, assim, muito amigo. E quando, de fato, eu fui pro Egito, né? Eu peguei o avião, viajei e cheguei lá. A primeira pessoa que me recebeu foi ele. Eu fiquei sabendo que ele ia ser a pessoa que ia me buscar no aeroporto. Porque vai o motorista, né, com o carro da ONG, e uma pessoa responsável por você, uma pessoa da ONG. E no caso, era ele. Então ele foi, me recebeu, tudo e tal. Foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, ever. E foi um dia que tava muito frio. E eu falei, nossa, aqui tá muito frio, tá muito gelado. E ele tirou a camiseta, a jaqueta dele, me deu a jaqueta, tudo bonitinho, todo fofinho, não sei o quê. Aí eu já fiquei assim, Aí depois eu, não, esquece. Tem nada a ver. Deleta isso da sua cabeça, não tem nada a ver. Aí eu cheguei, eu fui pra minha acomodação e tudo mais. Aí no dia seguinte eu fui comprar um chip de celular, fui comprar comida, porque eu não tinha comida, não tinha nada. Eu fui com as colegas lá de quarto. E ele encontrou a gente depois. Aí depois desse dia a gente saiu pra andar, passear e tal. A gente foi no café, todos os dias, todos os intercambistas se encontravam e ele também ia. Então a gente acabou se conhecendo, ficando mais amigo por conta desses encontros que a gente fazia. A gente passeava, a gente conversava, tipo, de tudo que vocês podem imaginar. E eu já comecei a ficar muito mais tranquila com o meu inglês também. Aí depois disso, depois desses passeios que a gente fazia, que a gente se encontrava com a galera, a gente acabou começando o nosso relacionamento dessa forma. A gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. Até hoje eu não tenho muita certeza. Nem ele. Brincadeira. Mas a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. Eu falei, só vai. Quando eu voltar pro Brasil, acabou, né? Porque eu nunca mais vou viajar pro Egito na minha vida. E não foi exatamente isso que aconteceu, né? Como vocês já devem saber. Depois que a gente já tinha passado, né? Tinha passado todo o meu projeto. 45 dias que eu fiquei no Egito. E a gente já tava num relacionamento. Um dia antes de eu voltar pro Brasil, ele me pediu em namoro. Gente, todo mundo vai falar agora, mas não existe namoro no Islã, não existe namoro pra um muçulmano. Mas ele me pediu em namoro. E mesmo sabendo, né, porque ele queria manter o relacionamento, era uma maneira de manter o relacionamento mesmo depois que eu fosse embora, voltasse pro meu país. E aí, eu louca, né, da cabeça, fui lá e aceitei. Foi muito engraçado, porque ele ficou o dia inteiro tentando procurar um lugar que comprasse, que vendesse uma aliança, sendo que a gente tava numa cidade que não era a cidade que ele morava. A gente estava na capital, no Cairo, pra pegar o meu voo. E foi assim, a gente tentou procurar um lugar, não conseguiu achar, mas enfim, aconteceu, né, gente? Era assim porque era pra acontecer. E aí a gente se despediu, ele chorou pra caramba, a gente ficou muito triste, e eu peguei meu avião e voltei pro Brasil. E a gente manteve nosso relacionamento durante 6 meses, online, à distância, até eu voltar pro Egito de novo. Como eu sabia que ele ia servir ao exército, né, ele ia fazer o serviço obrigatório, ele não poderia viajar para o Brasil para me ver. Então, a única opção era eu ir para o Egito para ver ele novamente. E o meu plano era ficar só 3 meses, 2 meses, até ele se alistar e servir. Só que acontece, ele se alistou depois dos 3 meses e ele não foi chamado. Ele ficou num longo processo que já tá mais ou menos há quase um ano. Então eu acabei ficando e várias coisas foram acontecendo durante esse tempo. A gente acabou ficando num relacionamento mais sério, né, por conta do tempo. A gente acabou se conhecendo mais, porque a gente morava com a família dele. Então, tipo, eu sabia tudo que estava acontecendo e ele também sabia tudo que estava acontecendo. E ele acabou conhecendo minha família também por videochamada, mas também conheceu. E por conta desse relacionamento que a gente tinha e da minha vida no Egito, eu abri uma página no Instagram, que é a minha página brasileira no Egito, e a página deu certo, começou a crescer, assim, crescer bastante, e eu criei esse canal aqui no YouTube, com o nosso primeiro vídeo no supermercado, que ele me levou no supermercado pra gente fazer um vídeo lá, sem a mínima intenção de nada, e deu certo. Então, meio que a página, o YouTube e tudo aconteceu assim, porque tinha que acontecer, né? Basicamente isso, não tem outra explicação. E aí, depois de um ano e mais ou menos alguma coisa, eu já tava com saudade de voltar pra casa. E eu não sabia se ele ia ser chamado, tudo indicava que ele ia ser chamado. Eu acabei voltando pro Brasil. Porque eu já queria voltar pro Brasil pra ver minha família e tudo mais. Todo santo dia minha mãe ficava perguntando quando que eu ia voltar. E eu também não tinha planos de ficar tudo por tanto tempo. Eu imaginei que ia ficar só uns 3 ou 2 meses. Não imaginei que ia ficar um ano e pouquinho, entendeu?
Era totalmente fora dos meus planos. E também por conta que o trabalho acabou dando super certo, né, com o canal. A gente fazia tour com os nossos viajantes do Instagram. Eu não imaginava que ia dar tão certo assim que a gente ia conseguir construir alguma coisa de verdade. Eu pensei que ia ser só uma viagem pra ir e voltar rapidinho só pra a gente se conhecer de verdade assim, para continuar o relacionamento. E a questão do exército dele atualmente se encontra assim. Ele ainda não foi chamado. Ele já foi várias vezes ver como que anda o processo, qual que é o status, e até agora, nada. Então, tudo indica que ele não vai ser chamado de verdade. Porque não sei se vocês sabem, mas o exército no Egito é obrigatório. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é obrigatório se alistar, mas não é obrigatório servir. E no Egito é obrigatório servir. Porque o processo básico, o cara vai, né, se alista para ser soldado e fica durante 1 ano, de 1 a 2 anos, o mais comum é 1 ano, servindo. E ele volta para casa, assim, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 45 dias. Nem certo, não dá para saber. E ele volta, fica 1 dia, ou volta, fica 2, entendeu? Ele fica totalmente fora do contato com a família. Contato com os amigos, com qualquer pessoa. E também porque o exército, se você é soldado, ele não te dá um salário nenhum. Então, todos os gastos que você tem com roupa, comida, tudo, é do seu bolso. Então, se o cara ele precisa ajudar a família, ele não tem condição. Então, eles acabam cortando esses casos. O Armed, no caso, é por conta do nosso relacionamento, que ele não foi chamado ainda. Ele tá em processo de pesquisa, eles ficam fazendo uma investigação lá para saber né, se realmente o nosso vínculo é real mesmo, porque tem muita gente que acaba fingindo esse vínculo como estrangeira para poder se livrar, que ninguém quer ir pro exército, ninguém quer ir. E a outra maneira de ir é se for uma oficial, porque ele fica de 2 a 3 anos, né, tendo um inglês ou outra língua estrangeira e tendo uma formação na faculdade, sendo uma pessoa assim mais capaz de ser uma oficial. Aí ele tem um salário, meio salário, se eu não me engano, mas teoricamente é uma coisa muito boa. Então a maioria das pessoas não quer mesmo, que os caras não querem ir pro exército, querem escapar a qualquer maneira. Porque isso também te impede de poder viajar. Caso o cara tá no processo como Armed, ele não pode ter um passaporte, não pode tirar visto, não pode sair do país. Se ele tentar sair do país, ele pode ser pego e forçado a fazer o serviço naquela hora, ou ser preso, ou pagar alguma multa, alguma coisa do tipo. Então a gente não quer arriscar nada disso, né? Então ele tá esperando o resultado para realmente, de fato, saber quando que ele vai poder viajar pro Brasil. Isso já responde também a pergunta que vocês sempre ficam fazendo. Por que que ele não veio? Por que ele tá aqui, ele não tá? Não, ele não veio. Exatamente por esse motivo. Então, assim que isso for resolvido, ele vai vir pro Brasil para conhecer minha família, para ver como que é aqui, se ele consegue se adaptar à vida aqui e tudo mais. É assim que a gente tá seguindo por enquanto. É esse o status. Bom, se vocês gostaram da história, então comenta aí embaixo. Comentem aqui embaixo o que vocês têm mais dúvida de saber sobre minha vida no Egito, quais outros assuntos de vídeo que vocês querem que a gente traga aqui pro canal, que a gente vai gravar mais vídeos agora. Vamos tentar manter esses 2 vídeos por semana que a gente fez no ano passado. E é isso aí. Tchau, tchau!